segundo ano, como é que vocês estão? Só alegria? Ele morou na área, seu professor de Química B. Pois é, queridos, nós estamos trabalhando isomeria espacial. Semana passada vimos isomeria geométrica, popularmente chamada também de isomeria cis-trans. Beleza? E hoje a gente vai estar trabalhando o segundo tipo de isomeria espacial. Só que nós vamos dividir a isomeria óptica em duas partes. Hoje é a primeira parte. Vai ser a parte principal, o básico. Aquilo que a gente vai usar mais para responder as questões. Na próxima semana a gente vai dar outros enfoques. A gente vai detalhar algumas coisas a mais. Vamos dar um pouco mais de teoria. Hoje a gente vai ver a parte fundamental. Menos do que hoje você não pode ficar sabendo. Tá? Você tem que ficar por dentro do básico. Beleza? Então, isomeria óptica. Você vai entender que essa palavra óptica tem a ver com luz. Então, existe um aparelho que a gente vai detalhar mais no próximo vídeo, chamado polarímetro. Esse aparelho é usado exatamente para a gente identificar se a molécula orgânica apresenta isomeria óptica ou não. Tudo bem? Nós vamos estudar hoje o que é necessário para que a molécula orgânica apresente isomeria óptica e o caso principal mais cobrado no Enem e nos vestibulares. Beleza? Muito bom, então. Então, isomeria óptica, parte 1. Muito bem. Vamos ver a condição necessária, exigida, para que a molécula orgânica apresente isomeria óptica. O que é necessário para que uma molécula orgânica possa apresentar isômeros ópticos? Também chamada de atividade óptica, ou a molécula ser opticamente ativa. O que é necessário? É necessário que a molécula apresente assimetria molecular. Ou seja, o que quer dizer assimetria? Não ter simetria. Ou seja, uma molécula que não dê para você dividir em duas metades iguais. Tá certo? A molécula ela não pode ter plano ou eixo de simetria. Você tenta dividir a molécula em duas metades iguais, mas não consegue. Ok? Então, o que é necessário, a condição exigida para que a molécula apresente isomeria óptica é a assimetria molecular. Agora, existem três maneiras, nós vamos ver no nosso curso, de como a molécula apresenta assimetria molecular. Tá certo? Três casos clássicos. O mais importante, o mais cobrado, a gente vai ver nesse vídeo. Os outros dois casos a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, o caso principal, o caso clássico, para nós termos assimetria molecular, é a presença do carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. A palavra quiral vem do grego kiros, que quer dizer mão. Por exemplo, quiromancia é a arte de ler mão. Você já foi na cigana, ela olhou sua mão e falou: veja um professor de química maravilhoso em sua vida. Está falando de mim, é lógico. Pois é, quiro ou quiros quer dizer mão. Você sabia que a mão é uma estrutura assimétrica? A gente não consegue dividir a mão em duas metades iguais. Tá certo? Se a gente tentar dividir a mão ao meio, uma metade não corresponde à outra metade. Então, a mão é uma estrutura sem simetria, assimétrica. Isso quer dizer que se a nossa mão fosse uma molécula, ela apresentaria isômeros ópticos. Beleza? Muito bom. Então, o primeiro caso, mais importante, é o do carbono assimétrico, ou seja, um carbono sem simetria, popularmente chamado também de carbono quiral. E o que é um carbono assimétrico ou quiral? Primeiramente, é um carbono que só faz ligação simples. Ele não faz ligação dupla, ele não faz ligação tripla. Então, ele é um carbono saturado, é um carbono sp3. Beleza? Segunda coisa, os quatro grupos ligados a esse carbono, estruturalmente falando, devem ser diferentes.
A diferente de B, B diferente de X e X diferente de Y. Os 4 grupos devem ser estruturalmente diferentes. E aqui, uma vez mais, eu trago para vocês as minhas molequitas. Bola preta representando carbono. Você está vendo o carbono fazendo 4 ligações simples? Então, o carbono aqui é do tipo sp3. Agora, você está reparando nas cores das bolas que estão ligadas ao carbono? Você percebeu que são 4 cores diferentes? Isso quer dizer que são 4 ligantes diferentes, estruturalmente falando. Ok? Beleza? A gente vai ver exemplo, tá certo? Na nossa gloriosa apostila dos exercícios. Belezura? Então vai ficar mais fácil você visualizar. Mas aqui eu trouxe o 3D para facilitar a visualização. Então isso aqui é um exemplo de uma molécula assimétrica. Se eu colocar essa molécula exatamente assim, e eu quiser dividir essa molécula em 2 metades iguais, eu não consigo. Por quê? De um lado eu tenho uma bola amarela, do outro lado eu tenho uma bola verde. Então, um lado não corresponde ao outro lado. E eu posso tentar, de qualquer maneira, eu não vou conseguir dividir essa estrutura, tá, em 2 metades correspondentes. Ou seja, essa molécula não tem simetria. Ela é uma molécula assimétrica. Por conta do carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. Então, essa estrutura aqui, ela vai apresentar isômero óptico dela. Existe uma outra molécula muito parecida com essa, e elas serão entre si isômeras ópticas. Beleza? Muito bom. Então, esse é o principal caso. Carbono assimétrico. Guarde isso. Tá? Você vai ver na nossa tarefinha no Classroom aparecendo a expressão carbono quiral. Carbono assimétrico. Atividade óptica. Opticamente ativa. Tudo é sinônimo. Tá? Quer dizer a mesma coisa. 95% dos casos, o que o exercício está perguntando é: tem carbono quiral? Também chamado de assimétrico? Se a molécula tiver um carbono quiral ou assimétrico, a molécula apresenta isomeria óptica. Tá, e se não tiver? Se não tiver, você tem que procurar os outros 2 casos que a gente vai ver na próxima semana. Beleza? Bom, eu quero terminar esse vídeo com um conceito importantíssimo. A isomeria óptica, ela é uma parte da isomeria bastante conteudista. Tem muito nomezinho, é uma parte bem extensa. Se a gente fosse estudar com muitos detalhes, a gente ia ficar aqui um mês tendo aula só de isomeria óptica. Tá? Mas o próprio material de vocês dá uma resumida, trabalha de forma sucinta esse conteúdo. Então, logicamente, a gente vai seguir o material. Lembrando que o nosso objetivo maior é que você aprenda a resolver as questões. Tá certo? Matar os exercícios. Não adianta nada você saber muita coisa e na hora da prova você não mata o exercício. Tá? O vestibular ele é traiçoeiro. Tá? Só que ao mesmo tempo, o vestibular ele tem o quê? Atalhos. Então, toda vez que falar de isomeria óptica, vem na tua cabeça carbono quiral. E aí vem esse conceito importante. Enantiômeros, também chamados de enantiomorfos ou antípodas ópticos. O que é isso, Mauro? Quando que 2 compostos orgânicos, quando que 2 moléculas são entre si enantiômeras ou enantiomorfas ou antípodas ópticas? Quando? Quando elas forem imagens especulares não sobreponíveis. Parece que eu falei russo, né? Com legenda em grego, né? Vamos traduzir isso? Imagens especulares. A minha mão direita, se eu colocasse ela de frente de um espelho plano, a imagem no espelho da minha mão direita é a minha mão esquerda. Até aí tudo bem, certo? Ó, mão direita, mão esquerda. Agora, elas são entre si imagens especulares, ou seja, uma é a imagem no espelho da outra. Agora, quando eu falo que elas são não sobreponíveis, quer dizer que se eu tentar sobrepô-las, tá? Eu não caso
os dedos. Ó, dedinho com dedão, não casou. Do outro lado, dedinho com dedão, não casou. O único dedo que casou foi o dedo do meio. Os outros dedos não casaram. Então, são imagens no espelho não sobreponíveis. Aí você vai dizer, é só fazer assim que dá. Não, mas não é assim não. Do jeito que elas estão aqui, você simplesmente joga uma em cima da outra. Não é para você dar essa torção. Eu vou te mostrar no 3D. A mão, você pode ficar até na dúvida, mas no 3D você vai ver como que funciona. Então tá aqui, ó, uma mão de frente para a outra. Eu tento sobrepor. Dos 5 dedos, só um dedo eu consegui sobrepor, que é o dedo do meio. Os outros não. Sabe o que significa isso? Que a mão direita verdadeiramente é diferente da mão esquerda. Como é que fica isso no 3D? Vamos imaginar essa molécula aqui, ó, exatamente nessa posição. Certo? Estão observando aí? Imagina que eu tenho um espelho plano aqui. Eu vou aproximar essa molécula, ó, do jeito aqui, ó. Eu vou aproximar essa molécula de um espelho plano. Ela vai se ver no espelho. Então vai ser gerada uma imagem especular. E qual é a imagem especular? Ó, essa molécula se aproximando do espelho, ela iria se ver no espelho. Então, isso aqui é a imagem no espelho disso aqui e vice-versa. Então, imagina que tem um espelho plano aqui no meio, eu vou aproximando a minha molécula. Olha só. Tchuf! Sabe quando você bate a cabeça no espelho assim? São imagens no espelho, um do outro? Sim ou não? Sim. Repare, são imagens no espelho uma da outra. A pergunta é, além de imagem no espelho uma da outra, eu consigo sobrepor, ou seja, fazer casar, coincidir todas as bolas? Vamos tentar? Olha aqui, ó. Vermelho com vermelho, consegui? Consegui. Verde com verde, consegui. Agora, ficou amarelo com amarelo? Não. Nem de um lado, nem do outro. Percebeu? Aí você fala, não, eu sou indesistível, eu vou conseguir. Então, beleza. Então, vamos mexer um pouco o doce aqui. Tá? Vamos tentar casar azul com azul agora. Estava difícil casar o azul com azul e amarelo com amarelo. Deu certo? Deu. Ficou verde com verde? Não. Nem de um lado, nem do outro. Então, verdadeiramente, essas duas estruturas são diferentes. Agora, vamos combinar uma coisa? Na moral, elas não são tão diferentes assim, ó. De longe, parece que são as mesmas coisas, né? É porque são isômeros espaciais. Isômeros espaciais têm essa característica, certo? As diferenças não são tão grandes, tá certo? Então, uma é a imagem no espelho da outra, só que não se sobrepõe. Pois é. Lembra na isomeria geométrica que uma recebeu o nome de cis e a outra recebeu o nome de trans? Aqui também. E você vai entender na próxima aula o porquê desses nomes. Por enquanto eu vou só... Não vou dar spoiler. O que é isso? Por enquanto eu vou só dar uma adiantada aqui. Tá? Uma é a imagem no espelho da outra e elas são não sobreponíveis. É isso que está aqui, ó. Uma vai ser chamada de destrógeno, a outra, que é a imagem especular não sobreponível, é chamada de levógeno. Destrógeno lembra dexter, que é direita. Levógeno lembra esquerda. Tá? Assim como a mão direita é isômera óptica da mão esquerda, essa molécula é isômera óptica dessa. Por quê? São imagens especulares, porém não sobreponíveis. Beleza? Então essa é a parte introdutória de isomeria óptica. Caso principal, carbono assimétrico. Agora o que você vai fazer? Meter a mão na massa e fazer os exercícios. Na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes sobre destrógeno, levógeno e os outros dois casos em que ocorre isomeria óptica. Beleza? Mão na massa, vamos trabalhar. Forte abraço e hasta la vista.